Gospel Hits. Agora, momento da palavra. Nesse momento, eu convido a você a nós lermos a palavra de Deus, que é um dos momentos importantes do programa. A Bíblia diz que o verdadeiro culto, ele tem oração, ele tem louvor e ele tem a palavra. E o nosso programa é um culto a Deus que nós fazemos juntamente com você, onde você está. E não poderia ficar sem a palavra de Deus. E eu convido você a ler a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Nós vamos ler dos versículos 37 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a mensagem do Senhor para nós nesta manhã é nos falar da simplicidade do Evangelho. No texto que nós lemos, estava se iniciando a caminhada da igreja. Esta foi a primeira pregação que foi transmitida para o povo como sendo a igreja ali constituída. Foi logo após o derramamento do Espírito Santo. E ali estava iniciando, né? Pedro foi usado nas mãos do Senhor para pregar a primeira mensagem da igreja de Cristo. Coisa maravilhosa. E ali, os ouvintes que estavam ali eram homens religiosos, e a cidade estava cheia de pessoas que tinham vindo para a festa do Pentecostes. Então eram homens que já continham religião, a maioria deles eram tanto judeus por nascimento e também ali judeus que haviam se convertido ao judaísmo de vários lugares. E eles então ouvem naquele momento a palavra do Senhor que dava início à igreja de Cristo. Meus irmãos, muitas das vezes nós percebemos, algumas pessoas hoje têm dificuldade de compreender o que é o Evangelho. E aí poderíamos pensar, mas por que a dificuldade? E a resposta está em que o Evangelho tem sido, através dos tempos, ele tem sido complicado pelos homens. O Evangelho de Cristo, ele é muito simples. Ele é muito didático para o homem entender. Mas através dos tempos, o homem vai acrescentando coisas ao Evangelho e o Evangelho vai ficando complicado. É tanto preceito, é tanta norma, é tanto dogma, é tanta doutrina, é tanto costumes que vão se acrescentando ao Evangelho que o homem passa a viver uma vida cristã quase como que uma prisão. E servir a Cristo se torna o que não pode. Não pode isso, não pode aquilo, aquilo é errado, aquilo é pecado, e servir a Cristo se torna um fardo. Nós vemos isso sendo acoplado ao Evangelho através dos tempos, e o homem ele passa a não entender. E a diversidade também hoje da forma que o Evangelho é pregado, porque o Evangelho de Cristo é um só. Mas a diversidade de formas que o Evangelho é pregado, cada um na sua denominação, aplicando aquilo que entende, aplicando os seus preceitos denominacionais, e muitas das vezes nós vemos pessoas que ficam confusas
Mas qual que está certo, qual que está errado, o que é isso, o que é aquilo? As pessoas ficam meio que complexadas diante do Evangelho, a ponto de muitas das vezes nós vemos as pessoas chamarem os cristãos de nomes pejorativos, porque é como se ser cristão fosse algo que fosse um mal para a sociedade. Nunca. O Evangelho de Cristo ele não veio para fazer um mal para a sociedade. Ao contrário. O Evangelho de Cristo, ele veio para trazer coisa nova. A palavra Evangelho está ligada a boas novas. O Evangelho, ele vem para transformar a vida do homem para melhor. Não é para pior. O Evangelho não é um conjunto de regras denominacionais, de proibições, de rol de proibições, não. O Evangelho é o poder de Deus que foi derramado para transformar a vida do homem. Nesta mensagem nós vamos ver que servir a Cristo verdadeiramente é muito simples. O Evangelho é de simplicidade. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, trazendo os ensinamentos de Jesus, nós não vemos Jesus complicando a vida de ninguém. Nós vemos Jesus simplificando a vida. É o contrário. Culpado disso são os homens, que para postularem que são diferentes dos outros, isso é muito comum. Às vezes um grupo surge e para se apresentar como diferente dos outros, cria regras ali que são apenas daquele grupo e com aquelas regras eles se autodefinem como os melhores. Mas não, o Evangelho é muito simples. E nós vamos ver aqui Pedro, quando ele estava pregando, ele fala de Cristo lá no Velho Testamento. Ele apresenta Cristo no Velho Testamento. E aquelas palavras, elas impactaram aquelas pessoas. A tradução da minha Bíblia, ela diz assim: as palavras partiram o coração daqueles que ouviram, porque eram homens religiosos que viviam cercados de tantos preceitos religiosos, e de repente eles ouvem agora que o Evangelho era a salvação pela fé. O Evangelho não é salvação pelas obras, não é salvação por uma placa denominacional, não é salvação por um título eclesiástico. O Evangelho é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, o homem no seu estado pecaminoso, né, nós temos que voltar, para entendermos a simplicidade do Evangelho, nós voltamos lá no começo, quando um dia o homem, ele estava ali no Éden, vivendo de uma relação com Deus, e ele então escolhe sair da presença de Deus, e a partir daquele momento, a palavra de Deus nos diz que todos os homens pecaram, né? Paulo chega a dizer que por Adão veio o pecado a todos os homens, e o pecado então veio à humanidade, e Paulo diz que o homem perdeu o direito à glória de Deus, ele foi destituído da glória de Deus. Aí veio o Evangelho. Qual a função do Evangelho? É retornar o homem à glória de Deus. Se o pecado veio por Adão, diz o apóstolo Paulo, a salvação agora veio por Cristo, mediante a fé. O que é a salvação mediante a fé? É a graça de Deus. Não é a fé, não é a salvação por merecimento, não é a salvação por uma formação teológica, não é a salvação por ser membro de uma determinada igreja, não é a salvação por ser esforçado ali no trabalho que você faz. Não, é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque o que alcança o homem é a graça de Deus. E Pedro, então, aquelas palavras impactaram aquelas pessoas que estavam ali, porque elas, de certa forma, não entendiam. Então eles perguntaram a Pedro: irmãos, o que devemos então fazer? E é essa pergunta, querido ouvinte, que nós devemos fazê-la ao Senhor. Então, o que devemos fazer para ser salvos? O que devemos fazer, então, para sermos verdadeiros cristãos, para vivermos o verdadeiro Evangelho de Cristo? Essa é a pergunta. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele traz a primeira palavra quando ele diz: olha, vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados.
A mensagem de Cristo, meus irmãos, do Evangelho, ela está arraigada naquilo que Deus nos deu. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu, Ele nos entregou, Ele nos presenteou com o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho são as boas novas que foi um presente de Deus para o homem. Meus irmãos, salvação foi um presente de Deus para o homem. Salvação não é mérito do homem, salvação é o mérito de Cristo. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, nós não estamos dizendo que eu vou ser salvo porque eu encontrei Cristo e agora eu sou uma boa pessoa. Não. Nós estamos dizendo que Cristo nos encontrou e Ele nos salvou, e Ele nos lavou, e Ele nos purificou. E eu posso dizer aos irmãos que quando Pedro estava dizendo do arrependimento, ele estava falando do reconhecimento de quem nós somos. Porque é difícil o homem entender isso. Nós vivemos em uma sociedade e somos educados e criados a isso, que nós ganhamos o que nós merecemos. Desde criança, os pais educam os filhos, você passar de ano, eu vou te dar isso. Se você me ajudar a limpar aqui a cozinha, depois você pode descansar. A educação diária dos filhos, ela está baseada muitas das vezes no mérito. Me dar que eu te dou. E quando o homem vai se relacionar com Cristo, com o Evangelho, ele quer também viver esse preceito. É por isso que nós vemos pessoas que gostam de dar grandes ofertas para Deus, achando que Deus agora tem a obrigação de abençoar o homem. Ou às vezes, nós queremos fazer um sacrifício para Deus, subir uma escadaria de joelhos, né? Ou fazer uma longa penitência, um longo jejum. Porque eu fazendo um sacrifício, agora eu tenho direito à graça de Deus. Queridos, amados irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido. Ninguém merece. Quando Pedro diz que nós devemos arrepender, ele está dizendo que nós devemos reconhecer isso dentro de nós, que nós somos pecadores. A nossa natureza é do mal. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que a Bíblia ela está dizendo que nós devemos nos melhorar. Né? É muito comum as pessoas dizerem, eu estou melhorando cada dia para Deus. Não, irmãos. O que a Bíblia nos ensina não é que nós devemos melhorar, é que nós devemos nascer de novo. E o que é o novo nascimento? Primeiro, para o homem nascer de novo, ele tem que reconhecer que o velho homem tem que morrer. O velho homem, sim. A natureza humana, pecaminosa, o velho homem é o homem do vício. O homem velho, ele gosta de vício, do alcoolismo, da cocaína, da maconha, das drogas. O velho homem gosta de prostituição. O velho homem gosta de adultério. O velho homem gosta de mentir, de enganar. O velho homem gosta de dominar as pessoas. Dominar. Nem que tem que usar o evangelho para isso. O velho homem gosta disso. O velho homem é avarento. Ele ama o dinheiro acima de todas as coisas. O velho homem gosta da luxúria sexual. O velho homem agrada do homossexualismo. O velho homem agrada de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Para o homem viver a salvação, esse velho homem tem que morrer. Então Pedro diz, arrependei-vos. Arrependei-vos, reconheça a natureza desse velho homem. Foi o que Jesus disse para ali Nicodemos. Interessante que Nicodemos, Jesus encontrou com pessoas que tinham uma conduta muito mais duvidosa do que Nicodemos. Jesus encontrou com prostitutas, Jesus encontrou com adúlteros, Jesus encontrou com publicanos, Jesus encontrou com muita sorte de pecadores, mas foi para Nicodemos que Jesus foi falar nascer de novo, sabe por quê? Porque a natureza religiosa, ela precisa de morrer na nossa vida também. É muito triste, meus irmãos, as pessoas hoje viver um evangelho religioso que não permite um homem viver uma vida com Cristo. Precisa de morrer, nascer de novo, reconhecer
que essa miséria religiosa, que a minha placa denominacional, que isso não vale nada. A única coisa que vale para nós, meus irmãos, é o amor de Cristo. Louvado seja Deus. Porque foi o amor de Cristo que nos constrangeu a viver o que nós estamos vivendo. Foi o amor de Cristo que o fez se entregar ali no Calvário. Foi o amor de Cristo que nos alcançou para a vida eterna. Arrependa-te. A mensagem do Senhor para nós nesta manhã é arrependimento, é a simplicidade do Evangelho, é olhar para dentro de si e reconhecer que nós não somos nada e Jesus é tudo na nossa vida. E Pedro então continua dizendo: arrependei-vos para perdão dos vossos pecados. Meus amados, as pessoas querem perdão, mas não querem arrepender-se. As pessoas querem confessar muitas das vezes a sua convicção religiosa, mas não querem confessar os seus pecados, porque admitir que é um mentiroso é difícil. Admitir que você não passa de um religioso é difícil. Admitir que você vive em adultério é difícil. Admitir a vida de pecador não é fácil, porque nós somos egoístas. Mas quando nós entendemos isso e arrependemos dos nossos pecados e nos confessamos diante de Deus, nós vamos encontrar o perdão dos nossos pecados. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E Pedro diz agora, e ser batizado. E o batismo aqui, ele está ligado muito a uma simbologia do que representa o batismo, que é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho é o homem entender que ele não é nada, que ele é dependente, que ele precisa de Deus, que ele perdeu o direito à glória de Deus, que ele não pode ser salvo porque é membro de uma igreja ou porque nasceu numa determinada igreja, que isso não leva o homem à salvação. Mas é difícil aceitar isso. É mais fácil nos iludirmos e no domingo pegarmos a nossa Bíblia e irmos para uma igreja, seja qual for. É muito mais fácil nos iludirmos que somos cristãos. Mas a mensagem é arrependimento. E Pedro diz o seguinte, que depois que nós entendemos isso, o Espírito Santo, ele então é derramado, a dádiva do Espírito Santo, ela é derramada sobre as nossas vidas. E Pedro fala que isso é uma promessa de Deus. Olha que coisa linda. É uma promessa de Deus. Ela não é um desejo humano, porque o desejo do homem é pecar. Mas é uma necessidade do homem. E Deus amou o homem, Deus viu o homem nessa necessidade, que Ele então nos dá Jesus, Ele nos entrega Jesus. E hoje Ele está falando, olha, venha me seguir. O Evangelho, meus irmãos, está ligado a esse arrependimento e ao novo nascimento. Eu disse aqui no início que o Evangelho, muitas das vezes, ele é definido de forma pejorativa, como se ele estivesse no mundo para trazer mal ao mundo. E é muito comum nós ouvirmos alguém contar a história da igreja, a história do Evangelho e falar, mas em nome de Deus cometeram tantas atrocidades no passado. Sim, porque o homem desvia-se do Evangelho. Isso não é só no passado, ainda hoje. Os líderes, muitas das vezes, por interesses pessoais, por interesses de domínio sobre um povo, eles aplicam as suas liturgias como sendo donos da verdade e desprezam a pureza, a simplicidade do Evangelho. Porque servir a Cristo, meus irmãos, é liberdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas às vezes o homem é tirado da prisão do mundo e é levado para a prisão religiosa. Servir a Cristo, meus irmãos, não é se submeter debaixo de fardos de homens. Paulo, aos Colossenses, ele diz o seguinte, olha, fugir dessas doutrinas de homens. Tipo, não faça isso, não toque aquilo, não coma assim, não vista assim, não beba isso. Fugir disso. Paulo diz assim, isso tem aparência de piedade, mas na verdade não passa
da dureza do coração do homem, só tem aparência de piedade, mas não leva o homem a lugar nenhum, porque servir a Cristo é o homem ser livre. Quando morre o velho homem do pecado, quando o homem aceita a morte do velho homem, nasce o novo homem livre para servir a Cristo. O que é ser livre em Cristo? Primeiro, ele não é mais escravo do pecado. O Evangelho não traz o mal às pessoas. O Evangelho traz o bem. Que coisa maravilhosa é o homem poder levantar pela manhã e saber que ele está livre, que ele não precisa de um vício para sobreviver, que ele não precisa estar envolvido em um adultério, destruindo a sua família, os seus filhos, o seu casamento para poder viver, que ele não precisa entregar o seu corpo à sexualidade, à pornografia, porque ele é livre para servir a Cristo. O homem em Cristo, ele não é um prisioneiro de preceitos, de dogmas. Ele é livre, ele é livre, ele é liberto. Ser liberto, meus irmãos, não é fazer parte apenas de um rol de membros. Ser liberto é o homem poder caminhar de cabeça erguida, sabendo que ele está vivendo uma nova vida. O novo nascimento, meus irmãos, leva o homem à simplicidade. E para entendermos isso, nós temos que ler a palavra. Nós citamos aqui que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a palavra. Muitas pessoas não leem mais a palavra, não leem mais os evangelhos, e se complicam e aceitam tudo que estão impondo nos seus convívios religiosos, porque não leem mais a palavra, porque a palavra é simples. Certa feita, Jesus estava pregando, e ele falava sobre os mandamentos. Alguém perguntou sobre os mandamentos. E ele diz, olha, vou dizer sobre os mandamentos. Vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas e aqueles montes de mandamentos, 300, 600 e tantas normas da lei, não precisa obedecer mais? Não é que Jesus estava dizendo que não precisa obedecer mais, não. Mas ele estava dizendo que quando o homem se enche de amor, o Evangelho, meus irmãos, é se encher do amor de Deus na sua vida. E quando ele se enche do amor de Cristo, isso é o Evangelho. Porque alguém cheio do Evangelho de Cristo, meus irmãos, não precisa ter um pastor, um líder falando para ele, você não pode pecar, você não pode vestir assim. Não, porque quando ele está cheio de Cristo, ele vai amar a Cristo. Estar cheio de Cristo é entender que o velho homem que estava em nós foi morto porque Cristo entrou em nós. O novo nascimento, meus irmãos, está ligado diretamente a um relacionamento com Cristo. O novo nascimento está ligado a nós termos um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. E quanto mais nós nos enchemos de Cristo, menos nós queremos pecar, menos nós queremos o mundo e mais nós queremos Cristo. E quando nós nos enchemos de Cristo, nós conseguimos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, não é estar todo dia numa igreja achando que... Não. João, para nos ensinar o que é o amor a Deus e como nós vamos manifestar o amor a Deus, em uma das suas cartas ele diz assim, olha, aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão que está do seu lado, que ele vê, ele na verdade não está com a verdade. Ele não está, ele é um mentiroso. Meus irmãos, o verdadeiro amor a Cristo se reflete no amor ao próximo. E o que é amar ao próximo? Jesus, em outro momento, estava pregando e ele disse assim, olha, eu vou deixar para vocês agora um novo mandamento. Olha como que o Evangelho é simples, irmãos. O Evangelho não precisa ser regrado de normas. O Evangelho, meus irmãos, não é nós nos enfiarmos dentro de uma denominação e nos enchermos de vaidade, dizendo que esta é a igreja fiel, que esta é a igreja verdadeira, que arrogância, que soberba. O Evangelho é a simplicidade do amor de Cristo na nossa vida. E Jesus então diz, olha, eu vou deixar para vocês um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros
como eu vos amei. João 13:34. Meus irmãos, todos os mandamentos, disse Paulo, que todos os mandamentos dependem do amor. Eu vejo às vezes alguém preocupado, nós temos que cumprir os mandamentos da Bíblia. Mas quando nós estudamos o Evangelho, estudamos a palavra, nós vamos ver o ensino da palavra nos dizendo que toda a lei se cumpre no amor. O Evangelho é simples. Estar cheio do Evangelho, meus irmãos, é estar cheio de Cristo. E estar cheio de Cristo é estar cheio de amor no coração. Há uma frase de um grupo que eu participo, que diz assim: amar com o amor de Jesus é possível. E às vezes nós meditamos nessa frase, o quão é sério. Mas foi um mandamento que Jesus nos deu, não foi um pedido, não foi uma sugestão. Foi uma ordem, é um novo mandamento. Meus irmãos, mas quantas das vezes nós estamos em lugares que estão ensinando que nós não devemos nem perdoar o próximo? Quantas das vezes nós estamos ouvindo líderes amaldiçoando outras pessoas, líderes? Quantas das vezes nós estamos ouvindo pessoas envolvidas com o Evangelho e envolvidas com escândalos, envolvidos em conflitos, em guerras, porque a simplicidade do Evangelho foi deixada para trás. E eu chego a dizer com muita tristeza que muitas das vezes o homem, os cristãos, muitas das vezes, muitos não estão preocupados mais com o que Cristo ensinou. O ensinamento da palavra, a verdade da palavra, ela fica em segundo plano. É comum alguns dizerem que só a palavra, só a Bíblia já não é suficiente mais para o homem. Ele precisa alcançar mais. Mas isso é uma desculpa para não viver o que a palavra ensina. Todas as vezes que nós vemos um grupo acrescentando coisas à Bíblia, é porque ele não quer viver a palavra. Então ele cria novos ensinamentos e deixa a palavra de lado. Mas a palavra, meus irmãos, é a verdade que liberta. É a palavra que nos ensina o arrependimento. É a palavra que nos ensina a amar. É a palavra que nos ensina a perdoar. É a palavra que nos ensina a humildade. É a palavra que nos ensina que o velho homem tem que morrer. É a palavra que nos ensina que o Evangelho é tão simples. Quando nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos, a vida da igreja, nós vamos ver essa simplicidade. Versículo do capítulo 2 ainda, logo à frente, o texto diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Olha, a doutrina dos apóstolos. Não estavam dedicando a ensino de homens que depois dos apóstolos trouxeram. Havia em todos eles profundo temor. Que maravilha, né? Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam de tudo que possuíam. É o amor. Comiam o pão de casa em casa com grande alegria e generosidade. Generosidade, meus irmãos, é simplicidade. Faz parte da vida do cristão. Gratidão faz parte da vida do cristão. O texto continua dizendo: sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto agora, muitas das vezes, o Evangelho está sendo aí taxado de forma pejorativamente por causa de um Evangelho falido, de um Evangelho de dogmas, de um Evangelho de ensinamentos humanos, de um Evangelho cheio de heresias. A igreja primitiva, o povo desfrutava da simpatia. Né? A igreja desfrutava da simpatia de todo o povo. Por quê? Porque as boas novas era alegria, as boas novas mudavam a vida do homem. O homem que estava em Cristo, ele era diferente, ele era feliz, ele era cheio de gratidão, cheio de generosidade, ele era simpático.
coisa linda. Ele era feliz, ele esbanjava a felicidade. E diz o texto, no último versículo do capítulo 2, que a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aquele que vive o evangelho verdadeiro, ele vive uma simplicidade. E Deus opera poderosa salvação. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. O nosso tempo está chegando ao fim, mas que através da oração, dos louvores e da mensagem do Senhor nesta manhã, você possa ter sido edificado, você e toda a sua família. Nós vamos ouvir mais um louvor encerrando esse programa e vai o nosso abração a todos que estão ligados conosco e querendo Deus, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, nós estaremos juntos novamente com o programa Gospel Hits. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos.